Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta quinta-feira pela manhã. Sempre que eu tenho essa oportunidade de falar de Vasco, eu estou feliz. E antes de eu começar aqui a explanar o porquê que eu penso isso do Rayan, eu gostaria de pedir um favor para você. Deixe o seu like já no início. Começou a ver o vídeo? Não custa absolutamente nada. É impressionante como a quantidade de likes geralmente não chega nem a 50% das pessoas que assistem ao vídeo. E eu tenho certeza que é por esquecimento. Então, nesse momento, já faz o favor. Começou a assistir o vídeo, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, chama a galera toda aí para falar, porque eu tenho certeza que muita gente não vai concordar comigo. E zero problema, porque o torcedor vascaíno, e a minha opinião, é algo que sempre é via de mão dupla. Você pode discordar, a gente vai trocando ideia e ninguém precisa convencer ninguém. O que basta é sempre ter argumentos e evoluir no debate. Pois bem, torcedor, o Flávio trouxe ontem no News, aliás, quem não teve oportunidade ainda, faz favor, vai lá no Atenção Vascaínos, dá uma olhada no News que estava recheado de notícias, falando sobre essa possibilidade de uma negociação do Rayan. O Rayan, que nos últimos anos é sem dúvida a maior joia da nossa base. Porque o jogador da base de qualquer clube, como é que você começa a precificar um jogador de base? Vou trazer alguns argumentos aqui para você. Primeiro, a quantidade de convocações que esse jogador tem para a seleção brasileira de base. Isso é o início de tudo. Se você parar para pensar que o Rayan já foi convocado para todas as categorias de base da seleção brasileira, sub-15, sub-17 e sub-20, já tem um carimbo de qualidade comprovada. Claro que inúmeros jogadores que passam pela seleção brasileira de base, até com destaque, acabam se tornando foguetes molhados. Faísca, o que é um foguete molhado? Um foguete molhado é um foguete que não estoura. No Vasco mesmo, por exemplo, vou trazer só um nome que eu lembro aqui rapidamente. Lembra do Mosquito, atacante, que era outro fenômeno da base do Vasco, que infelizmente acabou não vingando no futebol. Tinha uma projeção absurda e acabou não se confirmando. E o Rayan, até nos dias de hoje, mesmo com 18 anos, jogando no sub-20, quando ele atua na sua categoria, ele é fenômeno. Por exemplo, o Brasil fez 2 amistosos contra a seleção do México, o Rayan achou a rede nos 2 amistosos. E essa questão da venda do Rayan para uma projeção do que o Rayan pode ser, a gente primeiro precisa analisar o que é a base do Vasco. Torcedor, cada jogador da base do Vasco que dá uma resposta positiva no profissional do clube, ele é um milagre. Porque eu não tenho dúvida nenhuma o que eu vou falar para você agora. E isso não tem a ver com a qualidade dos profissionais que passaram na base do Vasco nos últimos anos. Inclusive, inúmeros deles têm o meu respeito. Vou citar só 2 aqui. O antigo diretor da base, Carlos Brasil, e também o técnico William Batista, que saiu do Vasco, foi para o Red Bull Bragantino na base e hoje é auxiliar técnico do Lisca no América Mineiro. São profissionais do mais alto gabarito. Quando eu falo que é um milagre, é pela estrutura que temos a oferecer a esses atletas. E com tudo isso, o Vasco nos últimos anos sempre foi protagonista das competições da base que disputou. Infelizmente, na contramão, para fornecer uma boa formação, bons campeonatos, bons embates à base, o Vasco no profissional passou 2 anos na Série B caindo no ranking da CBF. E isso fez com que a gente não pudesse mais acompanhar a base da maneira que a gente acompanhava antes, porque o Vasco participava de Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, com jogos televisionados quase que semanalmente. Então, eu que trabalho com isso e você que está assistindo aí do outro lado, tínhamos inúmeras oportunidades de assistir a base do Vasco.
Hoje, a Vasco TV passa quase que a totalidade dos jogos, mas não é a mesma exposição, porque agora o Vasco consegue fazer jogos apenas regionais. Não tem mais essa troca de possibilidades de jogar contra times de São Paulo, de Minas Gerais, de Porto Alegre, de Santa Catarina, de Goiás, enfim, do Nordeste. O Vasco agora que vai retornar às competições nacionais. E esse ato que o Vasco ficou sem participar das competições nacionais, eu não tenho dúvida nenhuma que foi muito prejudicial para a formação desses jogadores. Inclusive para o Rayan, que jogou muito pouco tempo no Sub-20. A gente não pode esquecer que o Rayan, ano passado, marcou aí o seu primeiro gol com a camisa do Vasco com 16 anos no Beira-Rio contra o Inter de Porto Alegre. E quando esse ano ele começa a receber mais oportunidades no time de cima e acaba não rendendo, e é um fato, o torcedor tinha a razão de querer mais do Rayan. Só que os adjetivos pejorativos que eu escutava para o Rayan, desde o primeiro pós-jogo que eu comecei a ler no chat, tire-se vadio, tire-se sem sangue, o Rayan tá morto, eu já levantei a bandeira que esse tipo de comentário não ia ajudar em nada. Que o Rayan estava programado para atacar, para jogar para frente, porque na base ele sempre foi o cara, o protagonista, o que decidia. Eram os adversários que corriam atrás dele, e não ele que voltava para correr atrás do adversário. E ele precisou ajustar isso no profissional. E tudo isso, quando tem aquela história de saber entender o processo, respeitar o processo para virar o propósito, o Rayan é um cara que está aí no meio. Torcedor, a arrancada que ele deu no último domingo contra o Flamengo, que acabou terminando no gol do Coutinho, eu não sei se alguém nesse elenco do Vasco consegue unir na mesma arrancada força, velocidade, mudança de direção e passe. Vou dar um exemplo para você. O Rossi sempre teve muita velocidade em progressão. Mudança de direção, saber conduzir, não. Emerson Rodrigues, a cada bola é algo diferente que ele proporciona. Enfim, estou chutando 2 nomes aqui. Mas que consegue aliar tudo isso. E mais uma, finalização. Sim, o Rayan é um bom finalizador. Não é um ótimo finalizador. Vai precisar evoluir ainda. Agora, abrir mão do Rayan, como um tempo atrás existia a possibilidade de fazer uma negociação com o John Textor. Bobinho o John Textor, né? Queria praticamente trocar o Rayan por aluguel do Engenhão. Algo totalmente descabido, sem pé, sem cabeça. Agora, eu também não sei fazer conta com o dinheiro dos outros. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso. Se a necessidade do Vasco for vender o Rayan para poder ter o mínimo de conforto para iniciar a venda novamente do Vasco, da SAF, a gente não tem muito o que fazer. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que essa evolução do Rayan passou muito pela confiança do Rafael Paiva, que conhecia o jogador, passou muito pelo Felipe, que sabe tudo e mais um pouco de bola, passou muito pelo Pedrinho, que sabe tudo e um pouco mais de bola, que conseguiram, num primeiro momento, dar conforto para esse jogador, tranquilidade para que ele pudesse exercer o seu futebol. E eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais oportunidades o Rayan tiver, quanto mais ele for amadurecendo, mais lá na frente ele vai render dinheiro para o Vasco. Então, a matemática que o Jean Faísca adotaria para esse momento seria essa. Calma, calma, que o monstro ainda vai sair da jaula muito maior. Vou dar um exemplo para você, torcedor. Nos últimos anos, o Vasco nunca ofereceu conforto para quem saiu da base. O Peck, que ano passado foi protagonista na campanha do Vasco, demorou 5 anos para chegar ao protagonismo para o Peck. A gente não pode esquecer que ele subiu lá em 2019 com o Vanderlei Luxemburgo. E 1 ano antes, na Série B, ele era reserva. E a gente entendeu esse processo, pelo menos eu sempre entendi, e ano passado eu já pude até desfrutar desse processo do Peck, que foi excepcional a sua temporada no Vasco,
com o jogador em mais participações em gols, entre gols e assistências. Então, vamos ter calma com o Ryan, que ele vai chegar lá. O Ryan tem todos os atributos para ser um atacante de ponta. Se tiver essa possibilidade de segurar o Ryan, eu tenho certeza absoluta que o Ryan vai virar um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro e, quem sabe, mundial. Beleza, torcedor? Discordou do Faísca? Senta o dedão aí embaixo. Escreve que o Faísca não sabe nada, que o Ryan tem que ser vendido, que é um jogador que não vai acontecer. Não tem problema nenhum. Eu só trouxe argumentos aqui para fazer você pensar. Aí no comentário, traga argumentos para eu achar que o Ryan deve ser vendido o quanto antes. Prometo que eu vou analisar um a um. E o mais importante, deixa o seu like. Beleza, galera? A gente se encontra de hoje até o final da semana aí na programação do Atenção Vascaínos e também do Ave Mais. Abraço, galera!